Mano, o Depay pode colocar o Corinthians na justiça e já tá repercutindo na mídia. Vamos dar uma olhada. Até hoje o Memphis Depay não recebeu o bônus pelo título do Paulistão e está cobrando mais de 6 milhões de reais do Corinthians. Todo dia um problema novo sobre esse clube. Chega aí que eu vou te explicar o que tá acontecendo. Mas antes já segue o site que tem futebol todo dia. Nesse sábado, os jogadores começam a se reapresentar nos seus clubes, porém o Memphis Depay ameaça não aparecer no CT do Corinthians nesse sábado. Isso porque o Corinthians está devendo mais de 6 milhões de reais para ele. Pra se ter ideia, até hoje o Corinthians não pagou nem o bônus pelo título do Paulistão, que foi há meses atrás. Tá aqui, ó, os valores que o Corinthians está devendo para ele: 4,7 milhões de bônus pelo título do Paulistão e mais 1 milhão e 400 de direitos de imagem, totalizando 6 milhões e 100. Valor que até hoje não foi pago. Os advogados do Memphis Depay já notificaram o time lá no dia 15 de maio, mas foi totalmente ignorado. Isso ainda na gestão do Augusto Melo. Aí ontem, na terça-feira, notificaram de novo. E assim o Memphis Depay deu um ultimato no Corinthians para que resolvesse as pendências hoje, na quarta-feira. Senão ele não vai se reapresentar no clube no sábado. E ainda ameaça deixar o time e não cumprir com suas obrigações trabalhistas. E se o Corinthians não cumprir com o pedido de fazer esse pagamento hoje, na quarta-feira, os advogados avisaram que ainda será acrescido uma dívida. Os advogados avisaram que ainda será acrescido a dívida, um juros de cerca de 150 mil reais. Em maio, os advogados dele mandaram a primeira notificação extrajudicial, alertando aí dessa dívida, 4,7 milhões relativos ao prêmio pelo título paulista e outros 1,4 milhão de direitos de imagem e algum tipo de bônus também. Então, o total disso daí, 6,1. Essa é a dívida que o Corinthians tem com o Memphis Depay neste momento. E aí chegou uma segunda notificação extrajudicial ontem, exatamente para que essa nova diretoria que assumiu tivesse ciência, pedindo uma solução até esta quarta-feira para que o Corinthians pudesse... Hoje. Conseguisse resolver até esta quarta-feira com eu não sei se a palavra é ameaça, mas pelo menos um alerta de que, vocês têm que pagar, sábado tem a reapresentação, ou ele pode não se reapresentar se vocês não acertarem. Cara, é uma dívida muito alta pro Corinthians, é claro. O Memphis Depay saiu muito caro pro Corinthians, o salário dele já é alto, mas essas bonificações que ele tem e tudo mais, ficou altíssimo demais, porque só ele dar uma assistência ele já ganha mais dinheiro. Eu acho que um contrato não foi feito tão bem quanto deveria ter sido, né? Empresa normal de um europeu, o cara veio aqui para trabalhar e foi combinado determinados valores e o Corinthians tem a obrigação, claro, de cumprir esses valores com ele. Mas na administrações passadas também atrasava, direito de imagem, atrasava, mas aí os jogadores iam sendo convencidos na época pelo Duílio e tal, e bateu 11 meses de direito de imagem atrasado, por exemplo, e os jogadores continuavam jogando, mesmo com esse atraso todo do direito de imagem, mas vem o europeu, que joga e recebe, como sempre aconteceu na vida dele, ele quer que aconteça a mesma coisa, ele está na dele, acho que é justo, e é mais do que correta a cobrança que está sendo feita. E o Corinthians agora tenta correr atrás para pagar não só essa parte dele, mas também a premiação do Paulista dos outros jogadores, que também é direito de que todos recebam e segue atrasado. O Augusto... Cara, o Corinthians sempre vem com essa de atrasar salário de jogadores, mas não pode acontecer isso, principalmente para um time gigante igual o Corinthians. O Melo soltou uma nota depois, dizendo, tá atrasado mesmo, tal, e ele que vivia no microfone falando que estava tudo em dia, agora soltou uma nota dizendo que estava atrasado, mas que não foi negligente, que a diretoria dele da época estava conversando, trocando ideia com os advogados e tal, sempre na intenção de resolver. Memphis Depay está ameaçando não se reapresentar neste sábado por conta de pagamentos atrasados. A informação é que o Memphis tem um pouco mais de 6 milhões de reais para receber do Corinthians, e esses valores são do título do Paulistão, que o Corinthians ganhou nesse ano de 2025, e ele tem direito a um bônus, inclusive esse bônus é bem alto, e os direitos de imagem do jogador, que também estão atrasados. Essas duas coisas que ele tem para receber totalizam mais ou menos 6 milhões e 100 mil reais que o Corinthians deve para ele. Segundo a Gazeta Esportiva, esses aqui são os valores, tá? São 4,7 milhões pelo bônus do título do Paulistão e mais 1,4 milhões de direitos de imagem, que totalizam 6 milhões e 100 mil reais que o Corinthians ainda deve para o Memphis Depay. O que deixou o Memphis muito irritado é que no dia 15 de maio
Eles fizeram, né, os advogados dele fizeram a primeira notificação, ainda na gestão do Augusto Melo. O jogador diz que eles foram basicamente ignorados. E aí ontem na terça-feira, os advogados do jogador fizeram uma segunda notificação. E ainda, segundo a Gazeta, o jogador exigiu que o clube resolva todas as pendências com ele até o final desta quarta-feira, no caso, hoje. Cara, pior que ultimamente só tá tendo notícia ruim do Corinthians. Não tá vendo contratação de jogador, movimentação no mercado. É só falando sobre a diretoria, só coisa interna, coisa com Memphis. E assim o Corinthians tá ficando cada vez mais pra baixo, né? Eu acho que o Corinthians tem que ir pra cima. Um time gigante desse tem que sempre pensar no alto. E essas questões estão atrapalhando tanto os jogadores dentro do campo quanto a torcida que tá fora do campo. Agora, esse cara que é europeu, então você que é corintiano, você que defendeu, e ele tem quantos gols? 13 no Campeonato Paulista. Ele tem o direito de mandar? É óbvio que tem. Ele tem direito de receber? É óbvio que tem. Como todos os outros têm. Como todos os outros. Esse cara chega aos pés do Cássio? Não. Em termos de... Não estou falando dele de mim. De mim. Meu irmão, você para jogar bola que eu joguei no Corinthians, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, ressuscitar como Lázaro. Isso porque teve a treta, né? Que o Memphis Depay fez uma música pro Neto. O Neto respondeu, tem toda essa confusão. E aí talvez você jogar 10% do que eu joguei no Corinthians, irmão. E de ser corintiano igual eu. Mas você nunca vai ser. Mas você tem o direito de receber. Como todos os outros que estão lá têm o direito de receber. Quem que fez a negociação? Fabinho Soldado. Ô, Fabinho Soldado, você não vai pagar o cara? O Augusto, você não vai pagar o cara que você saiu do impeachment? Isso mancha muito o clube, né? Fica feio pro clube. O financeiro, você que fez o contrato. O advogado, você que fez o contrato. Vocês não vão pagar o cara? Qual o ambiente que fica no Corinthians com ele? Que, por sinal, eu sei. O ambiente que ele deixa de uma maneira difícil lá dentro do vestiário. Querer brigar com o Gustavo Henrique, entregar os jogadores na hora que perde o jogo, derrubar o Emiliano. Quem derrubou o Emiliano? Ele que deu a entrevista que derrubou o treinador. Quem derrubou, Souza? Aquela entrevista dele foi meio caminho. Pô, foi o... Cara, mas o Neto falava muito bem do Memphis ano passado, que ele foi visitar as favelas, e agora, depois que o Memphis fez essa música pra ele, o Neto se revoltou totalmente, né? Foi um pontapé pro Emiliano. Quem que tá com o Emiliano lá nos Estados Unidos? O Roberto. Quem que fez os gols dos clássicos? Quem fez o gol do título? Foi o Roberto, que eu arregacei com ele aqui, diga-se de passagem. Eu não, todos nós. O que vocês acharam da treta do Depay com o Neto? O Neto é gigante aqui no Brasil, mas o Memphis é uma estrela internacional, né? O que ele fala repercute na Europa. O Neto entrou na cabeça dele, porque a crítica do Neto fez o Memphis fazer uma música falando dele. Tipo, entrou na cabeça. Pra você fazer uma música... Cara, quem imaginou isso? Um dia um Memphis Depay brigar com o Neto e fazer uma música pro Neto. Eu, pelo menos, nunca imaginei nisso. Já falando de mim, é porque você não para de pensar em mim, cara. O Neto tá coberto de razão. Primeiro que pra mim não tá jogando nada. Segundo que, por exemplo, das contratações bombásticas da história do Corinthians, Ronaldo, Tevez e Depay, o que menos jogou pra mim é o Depay. Foi vivo pra caramba na final contra o Palmeiras, aquela subida em cima da bola, puta lance de marketing dele. Porque ele sabe que aquilo ia ficar marcado pro resto da vida. Então, ok, mas o Neto faz as críticas dele, o Neto tem aquele jeito dele e tal, mas não, pô, o cara fazer a música, eu concordo com o Belo, meter a letra lá pra falar. E outra, uma coisa que o Neto fala é verdade, gente. O Depay é muito maior do que o Neto. No Corinthians, não. Que o Neto, maior mundialmente. Não, ele é muito maior. No mundo Corinthians, o Neto é maior. Agora, no Corinthians, é o Neto. Em termos de... O Depay tem que ganhar muitos títulos, jogar muito bem pro Corinthians, porque o Neto é ídolo, né? Já o Memphis tem que se tornar um ídolo ainda. Mas ele tem que responder o Neto dentro de campo e não fazendo música. Corinthians? Claro. Não dá pra você não pode botar na mesma frase o Neto. Mas como é cara como o Memphis faz uma música por causa de uma crítica que ele recebeu? Imagina se ele toda a crítica, você criticou ele, pô, que o Benja, não sei o quê, porque o Vessone, porra, ele vai fazer música pra cacete. Enfim, rapaziada, tá aí a mídia falando um pouco sobre o Depay.
ele tem que receber essa dívida, né? E o Corinthians tem que pagar, né? Fez o contrato com ele e agora tem que arcar com as consequências. O Depay que não tá jogando muito bem, mas eu espero que ele melhore, que realmente ele consiga voltar ao futebol que ele conseguiu já apresentar no Corinthians. E falando um pouco sobre essa música, essa briga com o Neto, eu acho que isso fica feio pro clube também, porque o principal jogador do Corinthians, né, pra mim, além dele, o Garra ali, ele fazer uma música para um jornalista não é bom pro clima, pro ambiente do Corinthians. E assim, eu também nunca imaginei que o Memphis Depay ia fazer uma música falando do Neto. Isso para mim é uma coisa inacreditável. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!